Olá, estamos de volta com mais uma aula aqui do Método FPS. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma complementação das técnicas de expansão pulmonar. Então, na aula anterior, que foi dividida em duas partes, terapia de higiene brônquica, eu falei para você das técnicas mais utilizadas no paciente crítico, que é o nosso paciente que está em ventilação mecânica, né? Inclusive, eu falei que as outras técnicas, né, como exercício, né, inspiração profunda, soluço inspiratório, isso aí é muito comum, isso aí você vê em qualquer curso, até mesmo na graduação, né? O que realmente a gente precisa enfatizar aqui são as técnicas que a gente pode utilizar no ventilador mecânico, que tem ficado aí cada vez mais em evidência, utilizar, né, o ventilador mecânico como técnica, fazer manobras, né? E ali a gente falou, né, na última aula, a gente falou da terapia de higiene brônquica e agora falar da terapia de expansão pulmonar. Lembra que na aula da terapia, que a gente falou de terapia de higiene brônquica, eu falei que são as mesmas técnicas, né? Inclusive a técnica de hiperinsuflação pulmonar, seja no ventilador, seja no ressuscitador manual, no ambu. Normalmente, o que as técnicas fazem? Que eu já falei no começo, né? No começo da aula de terapia de higiene brônquica. A gente tem o aumento do volume corrente, e aí eu tenho uma pausa inspiratória, e aí eu tenho uma fase explosiva, que é o que vai o quê? Expulsar aquela secreção. Mas lembre-se que antes eu tive o quê? Um aumento do volume corrente do nosso paciente. Então, nesse momento em que eu tenho técnicas que conseguem me dar as duas coisas, né? Tanto aumento de volume corrente quanto essa fase de expulsão, o aumento do fluxo expiratório que a gente já viu, que é justamente esse aumento do fluxo, o fluxo bias, né? Que é a diferença do fluxo, do pico de fluxo ins para o pico de fluxo ex, não é isso? E é o que movimenta ali aquela secreção para fora. Se eu tenho um pico de fluxo expiratório maior, eu vou ter essa secreção deslocando em direção ao tubo, né, para fora. Agora, se eu tenho um pico de fluxo inspiratório maior, eu tenho essa secreção voltando, por isso eu chamei a atenção em relação ao pico de fluxo inspiratório e pico de fluxo expiratório. E o que a gente vai falar na aula de hoje? Eu basicamente vou falar o quê? Como que você vai, quais são os benefícios da técnica de expansão pulmonar, né? Quem é o paciente, por que o paciente ele pode desenvolver, né? Quem é o paciente que você vai avaliar e que você sabe que tem aquele risco aumentado de ter essa perda de volume, né? E nós vamos falar um pouco das técnicas, tá bom? Mas as técnicas são as mesmas. Um bom fisioterapeuta ele deve saber escolher, né? Saber escolher qual é a técnica ideal. Então, para que eu vou utilizar? Eu vou utilizar vibrocompressão, AF, PIP-ZIP, hipersuflação combo. Você não vai usar tudo. Seu paciente, muitas vezes, talvez ele nem tenha condições de você usar todas essas manobras de uma vez só. Lembrando que você vai precisar mobilizar, você vai ter outra manipulação do seu paciente que pode trazer, né, ali alterações hemodinâmicas. Então, o ideal é que você consiga fazer todo o seu plano terapêutico e não sobrecarregar o seu paciente de manobras. Então, o que você precisa saber? Mire em manobras que você consegue fazer a hiperinsuflação, que você consegue fazer a expansão e a higiene brônquica. Você otimiza o seu tempo, porque muitas vezes vai ser um fisioterapeuta para 10 leitos, então você otimiza o seu tempo e você traz uma manobra que traz mais benefícios para o seu paciente, tá bom? Que tem evidência científica, que eu já falei na última aula, e que é muito comum, tem ganhado muito destaque na prática clínica de hoje, tá bom? Então vamos à nossa aula. Lembrando que eu vou deixar, eu esqueci de avisar, tá? Mas eu vou deixar um PDF com a manobra passo a passo para você realizar a manobra de hiperinsuflação no ventilador, tá bom? Eu vou deixar, porque isso vai facilitar. Então, o que você faz? Eu até trouxe aqui, ó, imprima, tá? Imprima todos os PDFs que eu disponibilizei para você. Então, desde o começo, ó, tem pupilômetro, ó, tem aqui todas as escalas, ó, escala de Glasgow. Então, imprima, tá?
faça aí o seu material para você levar no seu dia a dia, porque fica muito mais fácil. E na nossa aula prática, quando eu estiver gravando lá para você, essa aula prática tá lá na beira do ventilador, quando você estiver assistindo ali, quando você for fazer o passo a passo, utilize esse material impresso, tá? Imprima ele, tem ali ele na sua prancheta para você consultar, para você fazer o passo a passo, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou aí para você. Eu vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Ok. Então, a gente está aí na nossa aula 35, né? Terapia de expansão pulmonar. Então, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu iniciar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Quais são os principais benefícios da técnica de expansão pulmonar? Então, a gente tem expansão de alvéolos colapsados, aumento da oxigenação arterial. Espera aí, deixa eu pegar meu point aqui. Pega minha canetinha. Então, eu tenho expansão de alvéolos colapsados, né? Eu tenho o aumento da oxigenação arterial. Então, muitas vezes você vai chegar lá e o seu paciente ele pode estar desaturando, né? Você pode encontrar um paciente que esteja com uma saturação mais baixa. E isso pode ser indicativo de atelectasia. Você pode encontrar ali o seu paciente com um aumento do esforço, do trabalho ventilatório. E isso pode mostrar para você que o seu paciente ele tem unidades alveolares que não estão participando ali, não estão sendo ventiladas, tá? E isso significa que, se eles não estão sendo ventilados, significa que não está entrando oxigênio. Lembra que a gente falou lá da função pulmonar, né? Que eu tenho o pulmão capta o oxigênio do ambiente, e aí ele vai fazer o quê? A troca gasosa, ele tem a difusão, né? Do oxigênio para o capilar pulmonar, e aí eu tenho a perfusão. Então, muitas vezes o seu paciente ele pode estar ali com comprometimento da oxigenação arterial. Eu posso ter ali, né? Meu paciente pode apresentar melhora da complacência pulmonar, redução do trabalho respiratório e aumento da remoção de secreções brônquicas. Eita, saiu, até ficou tudo doido aqui, né? Mas aquilo que eu falei para você, então, muitas técnicas, né? Em que você pode até perceber, eu estou fazendo uma manobra de expansão e meu paciente está deslocando secreção. Sim, porque lembra daquela fase em que a gente tem aumento de volume, pausa e aumento de fluxo. Muitas vezes, quantas vezes você não estava fazendo uma manobra de compressão torácica manual para reexpandir aquele pulmão e você viu que o paciente começou a soltar, a deslocar a secreção, você começou a perceber ali frêmito brônquico, começou a ter na ausculta roncos. Por quê? Porque a manobra, a gente divide didaticamente, né? Manobra de expansão pulmonar, manobra de higiene bronca, mas as duas manobras, elas se complementam. Então, muitas vezes, você pode querer estar trabalhando a expansão pulmonar e deslocar a secreção do seu paciente. Tá? Da mesma maneira que para você deslocar essa secreção, você vai precisar atingir volumes correntes elevados, que é para poder ter um aumento do pico de fluxo respiratório para que essa secreção seja direcionada para a via aérea mais, né, mais central, tá bom? Então, eu tenho aqui como benefícios da técnica, quando que você deve pensar, né, em fazer uma reexpansão. Para quê? Para que ela serve? Quando alguém questionar você, né, mas por que você está fazendo essa manobra? Então, você vai saber. Então, olha, eu percebi pela ausculta pulmonar, a gente fez uma boa avaliação do nosso paciente, e o que isso aqui está me dizendo? Que eu tenho um paciente com uma ausculta pulmonar, o quê? Ausculta pulmonar, um murmúrio vesicular ou um som pulmonar diminuído.
Muitas vezes, essa redução está nas áreas o quê? Dependentes da gravidade, né? Então, se é aquele paciente, a gente vai já falar mais sobre isso, se é aquele paciente que está lá na posição supina, se é o paciente que ele está restrito ao leito. Então, assim, é um paciente que ele vai evoluir com redução do som pulmonar, do murmúrio vesicular. Você vai avaliar. Já aprendemos a fazer a ausculta do nosso paciente, já aprendemos a avaliar. É um paciente que no raio-x de tórax, você vai ver o quê? Você lembra que a gente viu dos parâmetros técnicos para avaliação de um bom raio-x, em que a gente conta ali 9 espaços intercostais, 11 costelas, para saber se esse raio-x estava ali numa inspiração máxima. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar um pulmão que era para estar assim, todo expandido, vai ser um pulmão que ele vai estar aqui, ó, pequenininho, vai ser um pulmão pouco expandido, em que você vai ter o que? Áreas, né? Principalmente aqui, ó, bases, né? Às vezes a gente sempre tem paciente ali com uma ausculta mais diminuída nas bases, né? Então, a gente vai ter aquelas bases ali com áreas o quê? Hipotransparentes. Você vai ver também, muitas vezes, que periferia não está bem insuflada, também hipotransparentes. Periferia hipotransparente, isso tudo a gente já viu, né? Na avaliação do raio-x, avaliação da ausculta pulmonar. A expansibilidade do seu paciente, o seu paciente ele pode estar com o quê? Com uma expansibilidade diminuída. Porque o seu paciente ele pode estar fazendo ali volumes correntes mais baixos, né? Então, assim que você vai identificar, e a partir do momento que você identifica esses fatores, você vai pensar, não, eu vou fazer a terapia de reexpansão pulmonar. A terapia de reexpansão pulmonar, ela precisa ser indicada. Ela é indicada quando você avalia o seu paciente corretamente, tá? Então, assim, não é para todo mundo. É a mesma coisa que eu comecei na aula de terapia de higiene brônquica. Todo mundo vai reexpandir? Todo mundo teve perda de volume pulmonar? Será que todo mundo vai precisar trabalhar a manobra de reexpansão? Quando que eu vou trabalhar uma manobra de reexpansão? Então, aqui, né? Quando eu tenho ausculta, raio-x, a minha inspeção torácica ali, né? Seja expansibilidade, amplitude torácica, não estão adequadas, então estão muito diminuídas. Então, aí você já consegue observar. Outra coisa também, né? Aumento do trabalho. Esse paciente, quando ele tem áreas colapsadas, aparecimento de atelectasias, ele tem aumento do trabalho. Você pode ter, além da ausculta diminuída, você pode ter uma ausculta o quê? Abolida, ausente, tá? O seu paciente, ele também, quando você estiver fazendo a monitorização ventilatória, o seu paciente vai ter uma redução de complacência, tá? O seu paciente vai ter uma redução de complacência. Então, isso aqui também mostra para a gente que o nosso paciente, ele tem perda ali, ele tem alvéolos colapsados. Então, quando que eu vou reexpandir o meu pulmão? Quando eu encontrar alvéolos colapsados, que com certeza vão interferir na oxigenação, na complacência, no trabalho e também provavelmente ocasionados ali pelo aparecimento de secreção, certo? Então, primeiro, você vai precisar identificar, avaliar o seu paciente, por isso que a gente bateu, as aulas de avaliação foram um pouco mais extensas, um pouco mais teóricas, porque você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Então, avaliar adequadamente o seu paciente, né? Verificar se o seu paciente é um paciente que possui o perfil para aplicação da técnica, até mesmo porque a gente sabe que o paciente ele vai ter repercussões hemodinâmicas, assim como eu falei das técnicas de higiene brônquica, né? Pacientes ali que eu falei em relação às complicações,
redução de débito cardíaco, paciente com hipotensão, pneumotórax, tudo aquilo é aplicado também para a técnica aqui de expansão pulmonar, visto que são as mesmas técnicas, tá? Ok, certinho? Então, deixa eu limpar aqui. E para a gente passar para o próximo. E quais são as causas? Né? Então, tá, Cíntia. Então, eu avaliei meu paciente e aí eu vi que, de fato, ele tem um raio-x com imagens hipotransparentes ali nas bases, claro que não necessariamente sendo características de consolidações, tá? Então, você vai observar áreas atelectasiadas, mas que também, se eu tenho consolidação, dependendo da quantidade ali, eu vou ter alvéolos atelectasiados, porque se eu tenho secreção dentro do alvéolo, eu já falei, inclusive, né, do papel ali, né, da interferência, né, da secreção no surfactante e também o impacto na tensão superficial alveolar, que ela tende a ficar mais alta e aí os alvéolos tendem a colabar, tá bom? Quando eu tenho a secreção dentro do alvéolo. Então, eu já identifiquei, já avaliei o meu paciente, certo, Cíntia? Identifiquei que o meu paciente, ele possui áreas atelectasiadas e que eu preciso fazer uma reexpansão. E eu sei que eu vou fazer uma reexpansão para reverter, né, para reexpandir esses alvéolos colapsados, para melhorar a oxigenação, para melhorar a complacência, para diminuir o trabalho. Beleza, eu já sei disso. Mas eu queria saber quais são as causas, o que vai me chamar mais a atenção lá no meu paciente que está lá na UTI. Você falou para mim que eu preciso avaliar, que eu preciso saber quem é o perfil, qual é o perfil, assim como a gente viu o perfil de pacientes para aplicação da terapia de higiene brônquica. Então, eu tenho aqui causas de redução do volume pulmonar. Então, número 1, utilização de via aérea artificial. A própria utilização de um tubo orotraqueal e de uma traqueostomia, de um tubo ou de uma traqueostomia, já vai fazer com que eu tenha o quê? Uma diminuição dessa expectoração. Imagina eu, em ventilação espontânea, que estou ali secretiva, eu vou tossir, vou deslocar a secreção e vou expectorar e vai sair. Agora, imagina o seu paciente que está lá, que está entubado, e aí o seu paciente ele tosse, só que aquela secreção para entrar naquele orifício do tubo, vencer todo o tubo e sair, é porque tem muita secreção. É possível? É possível. Inclusive, a gente vê secreção visível no tubo. É isso? A gente vê ali secreção visível no tubo. É possível? É possível. Mas tem que ter muita quantidade de secreção e isso aumenta muito o trabalho do seu paciente, aumenta muito o esforço do seu paciente. Então, isso já é uma condição em que o seu paciente já vai estar bem ruim, tá bom? Então, a própria utilização de tubo, de traqueostomia, de uma via aérea artificial, que, além de ser difícil essa expectoração, a própria via aérea artificial ela também vai causar o quê? Um aumento na produção do muco, tá? E aí eu tenho o quê? Acúmulo de secreção e formação de tampão mucoso. Esse tampão mucoso ele pode obstruir unidades alveolares ou então brônquio, né? Brônquio principal, brônquio segmentar, brônquio lobar, brônquio segmentar. Ele pode obstruir alguma parte dessa via aérea e fazer uma atelectasia. Então, pacientes hipersecretivos são pacientes, né? Pacientes intubados, hipersecretivos, são pacientes que você deve considerar fazer a reexpansão pulmonar, tá bom? Porque são pacientes que têm mais predisposição para a formação de tampão mucoso e colabamento alveolar. Pacientes que fazem uso de sedativos. Quais são os sedativos? Já vimos, né? Quando a gente estava avaliando a terapia medicamentosa do nosso paciente. Paciente usando dormonide, propofol ou outros sedativos. Paciente utilizando ali analgésico, anestésico, principalmente utilizado o fentanil, né, na UTI, e bloqueadores neuromuscular, rocurônio, pancurônio, atracúrio, que inibem a ação,
né? Ou elas inibem, bloqueiam a ação da musculatura ventilatória, musculatura respiratória, e com isso elas fazem com que, né, essas medicações, né, que vão inibir, que vão diminuir a contração, né, da musculatura, elas vão fazer com que eu tenha uma perda do tônus da caixa torácica, e aí com isso eu tenho um deslocamento cefálico do conteúdo abdominal, e aí eu tenho ali, juntamente com a posição supina, eu tenho o quê? Né? Eu vou já falar aqui, mas eu tenho o quê? O conteúdo abdominal fazendo compressão, né? Na compressão em região de base. E aí eu tenho o quê? Atelectasia, a formação de atelectasia passiva. Além da estrutura abdominal, do conteúdo abdominal, eu tenho também coração, estruturas mediastinais que vão fazer compressão ali e vão fazer ali uma compressão passiva dessas regiões pulmonares. Então, cuidado, pacientes que estão muito sedados, né? Então, tudo isso nós vamos somando, tá? Pacientes entubados, com acúmulo de secreção, sedado, que não tem uma boa contração de musculatura, que não tem uma boa tosse, em que eu sei que está havendo ali, ainda mais pacientes mais obesos, que tem essa compressão abdominal, tá bom? Elas podem, de fato, ali interferir e ser um fator predisponente ali para o colabamento alveolar, aparecimento de atelectasias e necessidade de manobra de expansão, tá? Adoção de volumes correntes mais baixos. Então, isso aqui, ó, por isso a gente vai ver na parte da ventilação, tá? Quando a gente for no módulo de ventilação, mas o que você vai precisar fazer? Todas as vezes, né, o paciente foi entubado, você vai medir o seu paciente, você mede o seu paciente, veja a altura do seu paciente, jogue na fórmula do peso predito e calcule o volume corrente dele para 5 ml por quilo de peso, 6 ml por quilo de peso, e aí mantenha o seu paciente ali entre 5 a 6 ml por quilo de peso. Se o seu paciente, claro, sempre observando que se não está ocorrendo lesão pulmonar, né? Observando driving pressure, pressão de platô, pressão de pico nem tanto, mas mais a pressão de platô e a driving pressure. Então, mas isso nós vamos ver no módulo de ventilação, certo? Então, monitorize. Por isso que quando a gente vai fazer a monitorização ventilatória do nosso paciente lá, quando ele está na ventilação mecânica, você precisa ver se ele está fazendo o volume corrente ideal para o peso dele. Porque se ele estiver fazendo volume corrente mais baixo, com certeza eu vou ter áreas atelectasiadas, porque está chegando pouco ar lá embaixo. Então, você precisa sempre avaliar se o seu paciente está fazendo um volume corrente adequado, porque pacientes com volume corrente mais baixos, por períodos prolongados, mais restrição ao leito, mais postura supina, eu tenho o quê? Compressão passiva de regiões pulmonares e formação de atelectasia, vou ter alvéolos colapsados. E lembrando, só deixando bem claro que a expansão pulmonar é quando você tem a suspeita de que seu paciente ele fez atelectasias, né? Áreas atelectasiadas, certo? Só assim você vai reexpandir, porque significa que o seu paciente perdeu, né? Ele perdeu aquele volume, tá? Então, nós vamos reexpandir. Quarto, fração inspirada de oxigênio a 100%. Então, cuidado com o seu paciente. Se ele não precisa de oxigênio a 100%, diminua, tá? A gente tem um fenômeno chamado de atelectasia de absorção, quando o seu paciente ele fica por muito tempo com frações inspiradas de oxigênio a 100%. Por quê? Quando eu tenho esses níveis elevados de oxigênio, eu tenho uma redução dos níveis de nitrogênio. E aí, se eu tenho perda, se eu tenho redução desses níveis de nitrogênio dentro do alvéolo, eu tenho essa perda de estabilidade alveolar e, consequentemente, o colapso, tá? O colapso desse alvéolo. Então, você vai precisar ficar atento tanto na monitorização para correção, certo? Ver, tá 100%, seu paciente precisa de fato 100%, tá 100%, seu paciente está saturando 99%.
Caramba, 99 é muita coisa para um paciente de UTI, né? Lembra que quando a gente falou lá de sinais vitais, saturação do paciente ali restrito ao leito, acamado, mantém ali entre 94, né? Acima de 94, 94, 95, 96, mas 99, com FiO2 100%, 99, será que o seu paciente precisa disso? Não. E aí você vai poder chegar aqui e vai diminuir a oferta de oxigênio, a fração inspirada de oxigênio. Da mesma maneira, volume corrente. Você calculou e viu lá que o volume corrente do seu paciente para 6 ml por quilo de peso, por exemplo, né? 6 ml por quilo, estava dando lá um exemplo só, tá, gente, aqui. Estava dando lá 300 ml, né? Estava dando lá 300 ml. E aí você chegou lá no ventilador e viu que seu paciente estava fazendo ali, que eu já vi, inclusive, 180, né? 200, ele está com volume corrente diminuído. Por quê? Inclusive, eu vou falar disso na nossa próxima aula, que é cuidado com a via aérea, que a gente precisa monitorizar a pressão do cuff. Às vezes, o cuff está desinsuflado, está tendo escape e está chegando pouco volume lá. Não está chegando o volume que era para chegar. Então, sempre monitorizar o volume corrente, né? O VTE, o volume corrente exalado, para saber o que está saindo, quanto está entrando e quanto está saindo. E aí, se o seu paciente não estiver fazendo 300, corrija, vê o que está acontecendo, porque você já sabe que pacientes com volumes correntes mais baixos por período prolongado, mais restrição ao leito, mais postura supina, mais sedação, mais via aérea artificial, com certeza ali é um paciente que tem grandes chances de evoluir com atelectasias. E aí você vai precisar fazer o quê? A manobra, a terapia de reexpansão pulmonar ou terapia de expansão pulmonar. Certinho? Vamos continuar aqui. 5, pacientes pós-cirúrgicos, tá? Então, pacientes pós-cirúrgicos também são pacientes que têm predisposição para ter ali áreas colapsadas. Então, principalmente cirurgias torácicas, tá? Então, eu tenho aqui cirurgias torácicas. Quais? Cíntia, me dá um exemplo. Cirurgia torácica. Cirurgia de revascularização do miocárdio, tá? Cirurgia de troca valvar. Toracotomia ali, o paciente precisou fazer alguma, sei lá, lobectomia, né? Alguma cirurgia torácica, tá? Toracotomia, né? Abdominal alta, né? Cirurgia abdominal alta, mas não só alta, mas se o paciente tiver uma laparotomia exploradora, tá? Que é aquela cirurgia que vem desde ali, né? Ali do processo tifoide, basicamente, até a região ali inferior do abdômen, tá? Então, paciente com laparotomia exploradora também. Cirurgia abdominal alta, tenha atenção se o seu perfil de paciente é um paciente pós-cirúrgico, porque esse paciente ele tende a evoluir para colapso alveolar, colapsamento alveolar, e você vai precisar fazer manobras, tá? Desde que, claro, o seu paciente preencha critérios de segurança. Olha a gente linkando tudo aqui, né? Disfunção neuromuscular, que cursam com fraqueza de músculos respiratórios. Cíntia, quais são? Esclerose múltipla. Esclerose, olha a minha letra aqui, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? São comuns. Guillain-Barré, não vou escrever Guillain-Barré, vou colocar GB aqui, tá? Guillain-Barré é muito comum, certo? São doenças progressivas que cursam ali com fraqueza, né, dos músculos. Se meu paciente tem fraqueza, significa que ele não vai conseguir, ele não tem boa força de musculatura inspiratória para ter aumento de volume corrente. Já vimos que volume corrente diminuído causa atelectasias. Então, paciente com volume corrente mais baixo por fraqueza de musculatura inspiratória,
você vai precisar ter uma atenção na sua avaliação de raio-x, de ausculta, de inspeção torácica, tudo bem? E também doenças pulmonares prévias, tá? Doenças pulmonares prévias, paciente ali DPOC, paciente ele pode, é um paciente muito secretivo, né? Às vezes muito secretivo, ele pode ter, sim, áreas atelectasiadas. Cíntia, mas expansão em paciente DPOC? Sim, cuidado, tá? A gente sabe que paciente DPOC já tem o pulmão hiperinsuflado, já é um paciente que ele entra aqui, que ele cursa com aquele aumento, né, do diâmetro anteroposterior, inclusive vimos no raio-x, aumento do diâmetro anteroposterior, uma hiperinsuflação pulmonar. Mas se esse paciente estiver entubado na UTI, se esse paciente tiver sido ventilado corretamente, com uma relação INZES boa, se é um paciente que ele não tem sinais de hiperinsuflação pulmonar, e for observado áreas de atelectasia por tampão mucoso, esses pacientes são hipersecretivos. Quando eles fazem infecção, é quando eles internam no hospital, e aí fica uma secreção purulenta, espessa. Cuidado, sinal de alerta, tudo bem? Paciente com fibrose também, né? Pacientes fibrosados, pacientes com pneumonias, tá? Então, atentem, pacientes que já têm doenças pulmonares prévias, já tenham um pouco mais de atenção. Isso quer dizer para você assinar, né? Ter sinal de alerta, tá? Para quando você for avaliar. Então, para você aplicar técnica de expansão, de reexpansão pulmonar, você precisa avaliar adequadamente o seu paciente, você precisa identificar o perfil do seu paciente, e você precisa também saber para quê, por que essa técnica, quais são os benefícios, o que você vai esperar, né? Porque não adianta você fazer uma técnica e não teve mudança nenhuma. Então, você vai precisar saber o que você vai esperar. E aí você vai observar melhora da saturação. O paciente ele vai ter melhora da saturação. O paciente ele vai ter melhora de ausculta, como eu já falei, o paciente, ausculta pulmonar, né? O paciente vai ter melhora de complacência. O paciente vai ter melhora da mecânica, né? Mecânica respiratória, da amplitude torácica. Tudo bem? Então, vamos continuar. Princípio fisiológico da técnica de expansão pulmonar. Então, eu já falei, né, do princípio fisiológico da técnica de higiene brônquica, né, que a gente tem ali a diferença dos fluxos. Basicamente é o quê? São os fluxos, né, pico de fluxo expiratório. Dá uma lembrada, se eu estou falando isso aqui, você não está lembrando, então assiste novamente a aula, tá? Princípio fisiológico da técnica de expansão. Então, a gente tem, basicamente, a gente vai promover a expansão pulmonar no nosso paciente de duas formas. Seja pela, né, basicamente, o que vai acontecer? Pela redução da pressão pleural, certo? Ou pelo aumento da pressão alveolar. Isso tudo aqui, com isso, eu vou estar aumentando o gradiente de pressão transpulmonar, tá? De pressão transpulmonar. Então, a minha técnica de expansão, ela vai agir sobre o gradiente da pressão transpulmonar. Que aí, quando eu tenho, né, ali que eu jogo na minha fórmula, eu tenho ali pressão pleural e pressão alveolar. Então, dessa maneira, eu vou reexpandir o meu paciente, seja fazendo técnicas, aplicando técnicas que vão diminuir a pressão pleural. O que é diminuir a pressão pleural, Cíntia? Causar uma pressão negativa. Lembra, quando você faz os exercícios de inspiração, você está gerando uma pressão negativa e com isso você está diminuindo a pressão pleural e com isso eu tenho a entrada do ar, né, para dentro do pulmão. Então, lembra da fisiologia, né? Eu tenho essa diferença de pressão, a pressão ficando mais negativa, e aí eu tenho a pressão ambiente passando pela boca, entrando ali, né, a pressão ambiente, né, do ar ambiente, maior do que a pressão dentro do meu pulmão, porque eu negativei, né, quando eu fiz o esforço, eu negativei, e aí eu tenho um deslocamento do ar. Só que aí a gente precisa pensar que o nosso paciente está em ventilação mecânica invasiva
E quando eu falo em ventilação mecânica invasiva, eu estou falando de pressão positiva. Cíntia, então como que eu vou fazer uma redução da pressão pleural em paciente que está em ventilação mecânica com pressão positiva? Então, até botei aqui, aumento do gradiente, né? Aumento do gradiente transpulmonar. E como que eu vou fazer aqui? Utilizar modalidades espontâneas. Nós vamos ver isso em ventilação mecânica, mas qual é a modalidade espontânea comumente utilizada? PSV, né? A PSV. Tenho outras, mas nós vamos falar aqui da PSV, que ela é conhecida ali mundialmente, tá? Tem todos os ventiladores, né? A PRV, tem ventiladores mais antigos que não tem a PRV, que não tem outras modalidades, certo? Então, vamos, né? Quando eu quiser estimular o meu paciente a gerar uma redução da pressão pleural, esse paciente eu vou colocar ele em PSV, porque eu tenho o quê? Geração do esforço, né? Eu tenho meu paciente, é um paciente que tem drive, e é um paciente que tem esforço relativo. Ele conseguiu disparar ali o ventilador. Então, ele gerou uma pressão negativa, e aí, com isso, ele fez um volume corrente. Eu posso trabalhar aqui com aumento um pouco, né, da pressão de suporte para gerar um aumento de volume corrente. Certo? E aí eu vou lá, aumento a pressão de suporte para gerar um aumento de volume corrente. Com isso, eu tenho meu paciente fazendo a ventilação, né, negativa. Se eu quiser, inclusive, deixar uma sensibilidade a pressão, que aí ele precisa negativar essa pressão, cuidado com o ajuste da sensibilidade. Então, deixar uma pressão mais negativa, deixar uma modalidade em PSV, e eu posso associar a compressão torácica manual. Porque quando eu faço a compressão torácica manual, que eu gero o estímulo, lembrando que eu já fiz a higiene bronca no meu paciente, eu me certifiquei que não tem secreção ali. Eu faço a compressão e aí eu posso soltar de maneira abrupta. Lembra que quando eu estava explicando para você a terapia de higiene bronca, eu falei que não podia soltar abruptamente para não gerar uma pressão negativa e aumentar o pico de fluxo inspiratório? Agora, se é uma manobra puramente de reexpansão, em que eu quero aumentar o pico de fluxo inspiratório mesmo, eu posso soltar abruptamente, gerar uma pressão negativa. Então, com isso, meu paciente está na ventilação mecânica, mas eu vou deixar o quê? Eu vou conseguir fazer uma reexpansão por meio da redução da pressão pleural, certo? Como utilizando o PSV, né? Se eu quiser deixar, até é melhor deixar uma sensibilidade à pressão, aumento a pressão de suporte para ter aumento de volume corrente. Lembra que para eu expandir eu tenho que ter ali aumento de volume corrente também, né? E eu posso associar a compressão torácica manual e Cíntia, posso soltar lento? Pode soltar lento. Posso soltar rápido? Pode soltar rápido, tá bom? E 2, aumento da pressão alveolar. Como é que funciona o aumento da pressão alveolar? Como que eu vou utilizar? Então, lembra, aqui é o quê? Pressão. Se eu tenho redução da pressão pleural, eu tenho pressão negativa. Se eu tenho aumento da pressão alveolar, aqui eu tenho manobras com pressão, em que eu vou utilizar o quê? Pressão positiva. Se o seu paciente aqui tiver colaborativo, você pode associar com exercícios respiratórios de inspiração profunda? Posso associar exercícios também. Posso associar exercícios, posso associar compressão, posso associar sensibilidade, posso associar a uma modalidade espontânea e posso associar a cinesioterapia, exercícios cinesioterapêuticos, posso. Porque quando eu faço exercício, dependendo de como o seu paciente está, se eu faço exercício ativo, se eu trabalho exercícios ativos, cicloergometria, eu tenho aumento de volume corrente, eu tenho aumento de amplitude, e aí você também vai estar trabalhando com esse seu paciente, você também vai estar trabalhando a reexpansão, porque o seu paciente é igual ao exercício físico. Você está fazendo exercício físico, a tendência é você
aumentar, né? Aumentar volume, você começa a inspirar profundamente, tá bom? Então, você pode associar a todos esses recursos aqui. Aumento da pressão alveolar, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com o aumento da pressão alveolar? Lembrando sempre, tá? Coloquei posicionamento aqui, mas não é só para o aumento de pressão alveolar, não, tá bom? Posicionamento sempre, 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 sempre. Qual é o posicionamento? Sentado. Sempre que eu falei, né, já falei da avaliação da funcionalidade do seu paciente e já falei que sempre você vai trabalhar com o nível máximo de funcionalidade do seu paciente. Se o seu paciente senta na poltrona, trabalhe com ele sentado na poltrona, né? Se essa é sedestação passiva na poltrona, mesmo em ventilação mecânica, trabalhe com ele sentado na poltrona. Se é um paciente que faz sedestação beira-leito, trabalhe com ele com sedestação beira-leito. Se é um paciente que faz sedestação, né, no leito, com cabeceira elevada, 60 graus, faça sedestação no leito, cabeceira elevada. Então, trabalhe com o seu paciente no maior nível de funcionalidade. Outro também que eu falei, decúbito lateral, né? Se você quer reexpandir alvéolos, por exemplo, eu tenho, né, um paciente atelectasiado e, digamos, eu vou desenhar aqui o meu paciente, ele está ali com o meu pulmãozinho aqui, é um paciente que está em decúbito lateral. E aí eu tenho, né, o meu paciente, ele tem atelectasia, ó, em base, tá? Então, digamos que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. E aí o meu paciente, ele tem o quê? Ele tem uma atelectasia lá na base do pulmão esquerdo. E aí eu vou posicionar o meu paciente em decúbito lateral direito, deixar o lado atelectasiado para cima, porque aí eu vou deslocar o quê? Maior ventilação, tá? Para esse pulmão aqui, ó. E aí eu posso fazer as manobras, posso associar tudo aquilo que eu falei para você, né? Ou pela redução da pressão, ou agora pelo aumento da pressão alveolar. Então, eu posso fazer a sedestação, decúbito lateral e outra, que eu acho que eu não falei, que é o quê? Posição, né, ortostática, tá? Fazer o ortostatismo. Se o seu paciente tem condições de fazer ortostatismo, Cíntia, mas ele está entubado. Sim, não tem problema. Se o paciente tem um nível de cooperação bom, força, um MRC bom, pode colocar o seu paciente em pé para deambular entubado, não tem problema, tá bom? Ortostatismo. Cíntia, meu paciente não está desacordado. Se você tiver a prancha ortostática, coloque esse paciente, né, elevado ali, treinar, fazer o treinamento da ortostase nesse paciente, que também você tem melhoras sobre volumes e capacidades pulmonares. Para gerar aumento de pressão alveolar, eu posso aumentar a PIP do meu paciente, tá? Então, o que é a PIP? Pressão positiva ao final da expiração. Então, se o seu paciente está lá, você monitorizou e você viu que o seu paciente estava lá com PIP de 5, PIP de 6, você pode trabalhar aqui com o seu paciente com PIPs de 10 a 20 centímetros de água. Tá? A 20 centímetros de água. Tá? Então, você pode chegar lá. Cíntia, qual é o cuidado que eu preciso ter aqui? O mesmo que eu falei da terapia de higiene brônquica. Pressão de platô. Pressão de platô. E driving pressure, tá? Cuidado com elas. Certo? Estudos mostram que uma PIP de 20 centímetros de água por 10 segundos já conseguem promover essa reexpansão pulmonar, tá? Então, você pode fazer, aumentar, claro, sempre avalie a hemodinâmica do seu paciente, se é um paciente hemodinamicamente instável, com droga vasoativa alta, né? Tudo aquilo que eu já falei na outra aula, você não vai utilizar essa técnica. E aí você pode aumentar por 10 segundos a cada 2 minutos, tá? A cada 2 minutos.
você pode trabalhar, tá? Então, você trabalha com a PIP, nesse caso, você trabalha com a PIP isoladamente. A hiperinsuflação pulmonar é a mesma que a gente viu na terapia de higiene brônquica. Eu posso utilizar com recetador manual, bambu, em que eu vou fazer uma inspiração lenta, ou seja, uma compressão máxima e lenta, seguido de uma pausa, e aí depois eu solto rapidamente. Nós vamos ver isso na prática, tá? Então, manobra de hiperinsuflação manual. E a manobra de hiperinsuflação mecânica, em que eu falei para você que o ideal é fazer em volume controlado, porque a gente tem o controle desse fluxo, tá? Isso, quando for fazer na terapia de higiene brônquia, é bom que você tenha o controle desse pico de fluxo índice e pico de fluxo ex, mas se estamos trabalhando aqui com a reexpansão, a gente pode sim, tá? Claro que não só, vou me limitar a VCV até para higiene brônquica, não. O que eu quero que você lembre é do princípio fisiológico. Tenha cuidado com a PIF, pico de fluxo inspiratório, para não deslocar a secreção para o outro lado. Se você conseguir controlar isso em PCV, em PSV, tudo bem. Mas agora, como eu estou falando de reexpansão, eu posso sim ter um pico de fluxo mais elevado, tá bom? Eu posso sim, então a gente vai fazer. Então, isso aqui eu vou deixar o PDF para você, como que você vai fazer o passo a passo, que é para você fazer beira-leito. E aí você faz com o seu material, tá? Cíntia, manobra de expansão, recrutamento alveolar. Recrutamento alveolar a gente vai ver quando formos falar de SARA, tá? De SDRA, que é uma manobra típica, né? Utilizada para esse perfil de pacientes. Se você utiliza o recrutamento alveolar em pacientes que não são dessa condição, você pode estar fazendo ali, causando uma lesão induzida pelo ventilador mecânico. Então, quando nós formos falar de SDRA, nós vamos falar de manobra de recrutamento alveolar máximo e manobra de recrutamento alveolar submáximo. Eu vou ensinar para você o passo a passo, como você vai fazer, tá bom? Mas nesse momento, a gente quer o quê? Expandir, tá? Então, essas são as técnicas que nós vamos utilizar. E a partir de agora, né? Então, tivemos essas duas aulas, a partir de agora a gente vai ter a nossa aula prática lá na UTI, que eu vou mostrar para você como que você vai fazer associando posicionamento, aumento da PIP, como que faz a hiperinsuflação no AMBU e a hiperinsuflação mecânica, como que eu associo com a compressão torácica manual, solto abrupto, solto devagar, vibrocompressão, isso tudo agora a gente vai ver na prática, tá bom? Então, a parte teórica era essa que eu tinha para passar para você. A próxima aula, cuidados com a via aérea artificial, também vai ser aula prática. Então, lembra, todas as aulas práticas eu quero que você veja lá no módulo de olho no passo a passo, tá? Lá vai estar toda a parte teórica, toda a parte prática, todo o assunto prático vai estar lá no módulo de olho no passo a passo, tá bom? Então, deixa eu finalizar aqui o meu compartilhamento. Cadê você? Ok? Então, eu fico por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje, terapia de reexpansão pulmonar. Espero que você tenha dúvida, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim, para a gente fazer o plantão de dúvidas na sexta-feira. Tudo bem? E eu fico por aqui. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.